Graça e paz, amados, aqui é o pastor Aniel Cruz, diretor do ITEP. Eu quero agradecê-los por vocês se fazerem participantes do nosso curso de hermenêutica e homilética. Lembre-se, vocês têm que responder ao questionário, tá? Que será feito no final deste curso para receber o seu certificado. Vamos estudar. Muito bem, voltamos aqui à continuação do nosso curso de hermenêutica avançada. Vamos seguir então. Vamos falar sobre pesquisar em materiais secundários, ok? Então pesquise em manuais bíblicos, Bíblia de estudo, dicionários bíblicos, livros de arqueologia bíblica, introduções do Antigo Testamento, introduções ao Novo Testamento, comentários bíblicos, léxicos e etc. São fontes indispensáveis de pesquisa. Ou seja, esse material não é um material caro, mas eu sempre recomendo aos alunos a não ficarem viciados só nisso. Não parem a leitura bíblica, sempre respeitem o texto pelo contexto, o texto e o contexto. As suas respostas estarão ali. Se elas não estiverem ali, aí você aplica os abismos de interpretação que você vai aprofundar mais, ok? Então tome muito cuidado em ficar viciado em notas de rodapé de teologia, em ficar procurando o pensamento dos outros autores, que são importantes, mas só ficar procurando isso. Tem que ler a Bíblia também. Então, leia o livro todo de uma vez e faça um esboço, né? Tentando responder as perguntas-chave, tá? Não há o que vai substituir esse passo, não há o que substitua este passo. Vamos lá, para você ver aqui algumas regrinhas, tá? Verifique se você escolheu para a exegese uma unidade genuína e completa. Mesmo que você faça a exegese de uma só frase, ela deve ter um lugar no seu próprio parágrafo. Então tome cuidado de ficar isolando frases gramaticalmente, fazendo a exegese, esquecendo-se do contexto. Leia toda a passagem em várias traduções. Isso já tem celular, ok, alunos? Em muitos celulares você já pode ter a Bíblia em várias traduções. Anote as principais diferenças. Um exemplo, Almeida corrigida, Almeida atualizada, Almeida do século XXI, a NVI, Bíblia de linguagem de hoje, etc. Veja quais são as diferenças. Veja se essas diferenças não são apenas sinônimos ou questões de gosto do tradutor e quais diferenças realmente mudam o sentido da passagem. Eu gostaria até que você lesse o livro do profeta Isaías, capítulo 6 e versículo 1. Em algumas traduções lá vai estar secto, em outras aba, em outras vai estar manto, em outras vai estar orla, tá? Ou seja, qual é a verdadeira? Todas podem ser verdadeiras. Por quê? Se você pegar numa Bíblia a palavra-chave, por exemplo, ele vai te conduzir para a raiz original. E 1757 do hebraico da Bíblia, palavra-chave, você vai ver lá o termo shul do hebraico, que pode significar tanto secto, quanto aba, quanto orla, quanto manto, ou seja, vários significados. E depois aplicar o contexto histórico-cultural da época. Analise a estrutura das frases e as relações sintáticas. É fundamental que desde o início da exegese, você tenha uma boa noção do fluxo do argumento, ou seja, você precisa entender a narrativa. Nós vamos trazer algo aqui para você compreender isso daí de maneira mais simples. Vamos lá então. Passo 2, vamos confirmar aí os limites da passagem, que é um exercício, tá? De Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Você vai acompanhar aqui o fluxograma de frases da passagem e o fluxo do argumento. Então nós vamos ter primeiro a palavra portanto, tá? O que é portanto? É uma ligação com a passagem anterior, ok? Então ele está ligando com o capítulo anterior. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, é a base das exortações. Procure as coisas que são do alto, exortação número 1, onde Cristo está sentado à direita de Deus, expansão da exortação 1. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, exortação 2, ok? Porque nós não estamos falando da mesma linha de pensamento da exortação 1, nós já estamos mudando para a exortação 2, e não nas coisas terrenas. Então é o contraste da exortação 2. Pois vocês morreram, razão 1 das exortações, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Especificação da razão número 1. Então, quando Cristo, tá,
citado por Paulo, houver manifestado, ele está falando sobre o que? A especificação da razão 1 e a base da conclusão vindo agora. Em seguida, ele vai fechar com a conclusão, ok? Com o aparecimento do Senhor em glória. Então, se você pegar aí um caderno, uma caneta, um caderno, um papel, e começar a ler o texto bíblico e seguindo esse passo a passo, você vai fazer uma exegese muito boa dentro do fluxograma, para você entender o que ele está dizendo, para você entender a exposição narrativa, ok? Vamos lá, o passo 3. Determine a ideia central da passagem. O que é a ideia central? Não é o tema, tá? Pensamento ou conceito organizador da passagem, que não necessariamente é o tema da passagem. A ideia central normalmente é apresentada como uma sentença representando a ideia básica do texto. Vamos lá um exemplo? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Possibilidade de ideia central do texto. Ora, a missão, segundo Jesus Cristo, tem como base a sua autoridade absoluta. Consiste em reproduzir que somos discípulos, não tem prazo de validade antes da consumação, tem como garantir a presença do comissionador, ou seja, nós temos uma ideia central, tá? Não é o tema, é a ideia central, não confundo isso no sermão temático. Essa ideia central foi muito usada pelas revistas como texto áureo, não texto base. O texto áureo trazendo o quê? Uma ideia central do seu fluxograma da narrativa da passagem. Vamos lá? Passo 4. Considere contextos bíblicos e teológicos mais amplos. Reúna todas as suas descobertas e ligue com o contexto mais amplo. Comece a focalizar na ligação ou mensagem de sua passagem. Você logo desejará encaixar tudo isso nos contextos bíblicos e teológicos mais amplos. Ou seja, comece a perguntar como a passagem funciona dogmaticamente na seção, no livro, na divisão, no testamento e na Bíblia. Como ela e os seus elementos se comparam com as outras passagens que tratam do mesmo tipo ou questões, tá? E outros elementos nas Escrituras a ajudam a se tornar compreensível. O que se perderia ou como a mensagem do contexto, do capítulo, do livro da Bíblia seria incompleta se essa passagem não existisse? O que a passagem contém que contribui para a solução de questões doutrinárias ou que fortalece soluções oferecidas em outros lugares da Bíblia? Comece a fazer essas perguntas. Estudo do contexto histórico geral. O autor é importante ao ler a Bíblia, na hora de você entender aquela narrativa, aquele livro, você pergunte pelo autor. A autoria, por exemplo, nesse caso do nosso exercício de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, nós vamos entender isso. O estudo do contexto histórico geral. Olha que exercício legal de hermenêutica. Então, primeiro, o autor é Pedro, né? A autoria do apóstolo Pedro é bem defendida. Somente questiono que o grego idiomático da carta extrapole a competência de Pedro. Talvez contou com a ajuda de Silvano. Capítulo 5, versículo 12. Os destinatários, cristãos judeus e gentílicos fora da Palestina. Relacionamento entre ambos. Possivelmente estiveram juntos no dia de Pentecostes, tendo sido dispersos por perseguições. Onde os destinatários vivem, espalhados por boa parte da Ásia Menor, Ponto Galácia, Capadócia, Bitínia. Circunstâncias e situação histórica, perseguição dos cristãos, vai estar no capítulo 4, 14 ao 16, capítulo 5, versículo 8 ao 9, que pode ser desenvolvido nos tempos de Nero, 54 a 68 depois de Cristo. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado, tá? No final deste período. Então, o propósito do autor, qual é o propósito, né? Encorajamento do testemunho da graça de Deus para aqueles que estavam muito longe ali, precisavam de uma palavra. Então você precisa fazer essas ligações importantes. Quem é o autor? Quem são os destinatários? Qual é o relacionamento entre autor e destinatário? Onde esses destinatários estão vivendo? Qual é a circunstância e situação histórica? Qual é o propósito dessa carta? É muito importante nós entendermos isso, ok? Nós vamos seguir com isso. Então, o esboço do livro, né? Você tem esse esboço também na sua Bíblia, e você vai ter lá saudação, louvor a Deus por sua graça, exortação à santidade,
exigência da santidade, posição dos crentes, uma casa espiritual, povo escolhido, forasteiros, estrangeiros, submissão à autoridade, submissão aos governantes, submissão aos senhores, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na sua Bíblia, no esboço já, você já tem na sua Bíblia títulos, tá? E esses títulos já direcionam aquela narrativa, mas até tome cuidado também com os títulos, tá? Alguns títulos de muitas Bíblias nem correspondem com a narração positiva. Você vai ver títulos diferentes por causa disso. Então tome muito cuidado. Mas nós temos hoje esboços prontos da ideia desses livros. Vamos ver um pouco mais? Deveres de todos, que é o contexto inicial, o exemplo de Cristo, nosso trecho de estudo, conduta diante do fim de todas as coisas, conduta dos que sofrem por Cristo, conduta dos presbíteros, conduta dos jovens. O propósito da carta está no capítulo 5, versículo 12, e as saudações finais do apóstolo Pedro. Então, é imprescindível olhar para uma epístola, para um livro da Bíblia, e entender tudo isso. Isso é primordial para você fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese para preparar a sua pregação, ok? Nós vamos falar isso muito na homilia, no sermão positivo. Continuando o exercício de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, confirme os limites da passagem, tá? Então, o mais correto que você vai ver aqui seria fazer a exegese do capítulo 3, 17 a 4, 6, e vamos ao menos até o 3 e 22, outra vez sobre fluxograma de frases da passagem e o fluxo do argumento. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez, base da exortação, em capítulo 3, versículo 17, o exemplo de Cristo. O justo pelos injustos, a autoridade da exortação. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Preparação para o comentário explicativo de Pedro, no qual ele também foi e pregou o espírito em prisão. Comentário de Pedro. Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era aguardado, ou seja, detalhamento do comentário. Nele apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas. E isso nós temos como detalhamento do comentário, tá? E isso é representado pelo batismo, que agora salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso, figura da linguagem, para fortalecer o argumento. E no final, nós vamos ter a autoridade do argumento, pela citação do apóstolo Pedro, dizendo que ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, ok? Nós vamos então para mais um exercício, que fala ainda de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, para determinar a ideia central da passagem. Então, qual é a ideia central da passagem? Temos deveres com Deus, mesmo em tempos de dificuldade, a exemplo de Jesus, que sendo Deus, humilhou-se, submeteu-se, sendo obediente, mesmo em tempos de aflição. Assim como Cristo foi honrado na forma máxima por Deus, seremos honrados por fazer a vontade de Deus de forma agradável a Ele e não aos homens. Porque nós citamos, dentro daquele esboço de Pedro, vários índices sobre submissão. Submissão dos jovens, submissão da esposa aos maridos, submissão às autoridades. Ele está dando um exemplo que Cristo foi submisso, humilhou-se e foi obediente. Ok, pessoal? Vamos lá, passo 4, considere contextos bíblicos e teológicos mais amplos. Tá? No versículo 17, argumento: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Se você considerar isso mais amplo, você vai ver isso na Escritura. No mundo nós teremos aflições, frase dita pelo Senhor Jesus em João 16, 33, mas devemos seguir o exemplo de Cristo, Filipenses 2, 5 ao 11, e tentarmos ser perfeitos como Deus o é. Mateus capítulo 5, versículo 48, versículo 18. Devemos estar prontos a sofrer pela prática do bem, assim como foi Jesus. Versículo 18 ao 20. Pedro se interessa em detalhar o assunto e usar algumas figuras para fortalecer o seu argumento. Então, este é um dos versículos mais difíceis de interpretação da Bíblia, mas vale ressaltar que não é o cerne da ideia que está sendo desenvolvida, mas sim um detalhe. Não deve ser o centro da análise exegética, como muitos o fazem. O que eu sempre recomendo nos nossos cursos, né? Depois vai seguir aí a continuação. Cuidado de você querer levar para as pregações temas complexos, difíceis, tá?
são muito difíceis para o público entender. Não é a intenção da hermenêutica fazer isso, nem da homilia. Tome muito cuidado, nós precisamos fazer uma hermenêutica para que as pessoas aprendam, para que as pessoas cresçam em conhecimento e tenham um profundo aprendizado da palavra de Deus, e não que achem isso uma complicação que não tem fim, tá? Nós temos, é claro, muitos problemas de interpretações, mas nós temos que evitar isso nos púlpitos, ok? Nós vamos parar por aqui, mas você voltará para as próximas aulas.